essa questão do senso comum, ela não nos leva muito além, né? Então, o que todos entendem como sendo a verdade é isso que vai prevalecer, vai ser justamente nesse ponto aí que o Sócrates ele vai bater em cima, tá? Porque aí vem justamente a questão do filósofo. O filósofo, gente, ele precisa se jogar no abismo das ideias para ver até onde vão as consequências dessas ideias, ok? Então, por isso que a gente fala de Sócrates e desse mergulho aí nas águas profundas, né? Então, não basta você se deter só nessa superficialidade aí do senso comum. Você precisa ir a fundo nessas ideias, mergulhar nessas ideias e justamente ver quais as consequências que essas ideias... ele fala, né, justamente isso, que antes da gente querer persuadir os outros, na realidade, o que a gente deveria fazer primeiro, e antes de qualquer coisa, seria conhecermos-nos a nós próprios, tá? Então, conhecer-se a si mesmo. E aí é interessante que a gente vai ver lá em Platão, na República, e o Sócrates é que está falando isso, que a alma humana ela é dotada de 3 partes, né? Então, você tem primeiro uma parte racional, você tem uma parte que é a parte determinada, né, ali do impulso, da busca pela honra, e você tem a parte do desejo, que está ali tanto relacionado com desejos imprescindíveis, quanto com desejos supérfluos. Então, você precisa se conhecer, até mesmo para você saber qual parte da sua alma é dominante sobre você. Eu sou uma pessoa muito aguerrida, eu sinto que é a minha parte determinada que predomina em mim. Eu sou uma pessoa muito racional, né? Eu procuro analisar tudo, uma parte racional. Eu sou uma pessoa que não, eu me jogo completamente, eu não estou nem aí, eu quero viver como se fosse... o ontem como se fosse hoje, o hoje como se fosse ontem, alguma coisa assim, tá? E então você precisa mergulhar em você para você conhecer-se a si próprio. E aí você precisa, então, fazer o quê? Se organizar, no caso, arrumar a sua casa, precisa arrumar a sua casa. E a parte racional, ela é extremamente importante, porque vai ser essa parte racional que vai começar a dar a você justamente essa consciência de si próprio, né? Que vai permitir que você controle os seus desejos, que vai permitir quando você deve utilizar essa parte determinada da sua alma, ok? Então, o Sócrates, ele fala muito disso, né? Ele fala dessa questão da consciência da própria ignorância, que é justamente o começo da filosofia. Agora, seria apenas dizer assim, eu só sei que eu nada sei, e pronto, acabou? A gente ficar nessa pura ignorância? Claro que não, né? E vocês também sabem disso. É justamente cada vez mais em busca dessa sabedoria. Então, essa filosofia, ela não seria apenas o amor à sabedoria, ser amigo da sabedoria, mas lançar-se eternamente em busca dessa sabedoria. Justamente por quê? Porque você vai, cada vez mais que você vai adquirindo conhecimento, e muito conhecimento, mais você vai percebendo que você precisa conhecer muito mais, tá? Então, aí estaria justamente a questão da filosofia, né? E essa relação aí que se faz com a questão da douta ignorância, né? O amar o saber e sempre em busca do saber. E aí você tem o Sócrates, ele propondo justamente essa questão, né, do que é a essência, do que é o conceito, e essa distinção aí que vai se estabelecer, que ele estabelece entre opinião e conceito. Ele vai falar que uma coisa, aquilo que uma coisa, uma ideia, um valor, aquilo que ele é realmente em si mesmo, eu vou chamar isso, então, de essência, tá? Agora, essa essência, ela é possível de ser conhecida por meio dos sentidos? Olha aí a gente pegando Parmênides, né?
ela é possível de ser conhecida por meio dos sentidos? Não, ela não é possível de ser conhecida por meio dos sentidos. O que nós podemos fazer é o quê? O que nós podemos é, por meio do pensamento, né, conhecer dessa essência. Não conhecer a essência, mas conhecer dessa essência. E a partir daí nós formulamos justamente o quê? O conceito, que é justamente o que o pensamento, ele consegue apreender dessa essência, né? O que então o pensamento ele conhece da realidade e da verdade de uma coisa, de uma ideia ou de um valor, né? Você tem aí justamente esse conceito. E aí ele faz essa distinção, né, gente, entre doxa e a questão da episteme. Porque se a gente for ver, então, o que predominava ali entre os sofistas era a questão da doxa, era a questão da opinião. Mas você tem que buscar a essência do conhecimento, tá? E isso está onde? O que nos é acessível? Por meio dos conceitos. Então, ele coloca aí justamente essa questão da distinção. A opinião, ela é mutável, a opinião, ela é instável, ela depende de cada um, de gostos, de preferências, né? Agora, o conceito, não. O conceito, ele é diferente. O conceito, ele trata de uma verdade, segundo Sócrates, intertemporal, uma verdade que seria universal, necessária, né? Inclusive que o pensamento ele possa descobrir isso, ok? Então, essa questão do conceito, ele trata justamente disso, né? Ele está relacionado com a questão da essência, né? E aí a Marilena, ela inclusive fala aqui, né? Por isso, Sócrates não perguntava se uma coisa era bela, pois nossa opinião sobre ela pode variar. E sim, ele vai perguntar o quê? O que é a beleza? Poxa, você fala tanto sobre a questão da beleza, né? Do quanto essa música ela lhe é agradável aos ouvidos, de quanto essa peça de teatro lhe apraz, quanto essa obra de arte lhe apraz. Mas para você, o que é a beleza? Né? E aí ele vai começando por meio da maiêutica, né? Que é justamente o método que ele vai conversando com as pessoas, dialogando com as pessoas elas colocam para o Sócrates o que elas pensam a respeito, e o Sócrates, em cima disso, vai questionando, até a própria pessoa chegar a dizer assim, eu acho que não é bem assim como eu estava pensando, tá? Então, ele vai se perguntar, mas o que é a beleza, então, né? Qual é a essência do conceito de belo, de justo, qual é a essência do amor, qual é a essência da amizade. E aí você tem justamente o banquete, né? O banquete do amor de Platão, em que eles vão falar justamente sobre essa questão do que seria o amor. E cada um ali vai dar a sua explicação sobre o que seria o amor, né? Até que Sócrates ele vem depois no final e aí ele fala sobre essa questão do amor, muito mais para colocar questões a se pensar do que para se dar respostas em relação ao que seria, né? Ao que seria o amor, ok? Então aí a gente tem justamente essa questão da essência do conceito e da opinião.